Saúde e Educação está no ar e hoje nós vamos falar sobre o diabetes. Você sabe quais são os sintomas? Saúde e Educação está no ar e hoje nós vamos falar sobre diabetes. E como vocês pediram, o Dr. Marco Aurélio voltou aqui para falar conosco, ele que é médico clínico geral, também cardiologista e médico clínico geral. Boa noite, doutor. Obrigado pelo seu retorno aqui conosco. Obrigado novamente pelo convite e vamos tentar esclarecer algumas coisas sobre o diabetes. É outra doença silenciosa também, não é mesmo, doutor? Sem dúvida. Assim como a hipertensão, o diabetes, ele pode passar um grande período sendo assintomático. A pessoa pode ter diabetes e também não ter os sintomas característicos da doença, né? Então é por isso da importância também da busca ativa dos pacientes diabéticos, né? E quais que seriam esses sintomas mais comuns, mais frequentes? Isso, os sintomas clássicos do diabetes mellitus, né? Ele seria os 4 sintomas, que seria o aumento do apetite, a pessoa passa a ter mais fome, né? Ela passa a ingerir uma quantidade de água maior, né? Ela passa a ter uma diurese, ou seja, ela passa a fazer mais xixi durante o dia, principalmente à noite, né? E ela começa a ter a perda de peso também, né? A perda de peso ponderal. Então, essa é a classe... os sintomas clássica. Clínicos clássicos do diabetes, né? Então, essa pessoa que tem esses sintomas, obviamente, já estão triadas e tem até um diagnóstico diferenciado. Mas a gente quer alertar para que não espere ter os sintomas, para que você saiba que você é diabético, né? Porque a gente tem os tipos de diabetes, o tipo de diabetes na criança, o diabetes no adulto, né? Principalmente no adulto, os sintomas eles podem ser confundidos com outros tipos de doenças ou até mesmo de mal-estares. Então, na verdade, também o diabético, ele tem a pessoa que não sabe se é, né, apesar de não ter sintoma, ela pode ser diabética. Então, ela também tem que fazer uma busca ativa aí no seu médico para poder fazer o exame e ver se ela tem ou não níveis adequados de açúcar no sangue. E as gestantes também podem desenvolver o diabetes gestacional? Então, o diabetes gestacional é uma classe específica de diabetes, onde no 2º ou 3º trimestre da gestação, ela passa a ter níveis de açúcar aumentado no sangue, em níveis que a gente já pré-conhece, onde ela passa a ser classificada como diabética gestacional. Mas tem que afastar se ela não foi bem diagnosticada antes da gestação. Porque algumas vezes ela já era diabética e como ela passou a fazer o pré-natal, os exames, isso se desenvolveu. Porque a classificação de diabetes gestacional é a partir do 2º e 3º trimestre da gestação. Ah, perfeito. E doutor, assim como a hipertensão, quando a gente percebe os sintomas do diabetes, é porque já está avançado? Na verdade, a pessoa que tem um sintoma clássico e que faz o exame e ele tem uma alteração, essa pessoa já parte para o tratamento específico, né? Mas não significa que a doença já está em estágio avançado, vai depender do tempo de exposição que essa pessoa teve a esse açúcar aumentado sem tratamento. Daí a importância de você, quanto mais precoce souber que você tem um nível de açúcar no sangue aumentado, e aí depende do nível, se é pré-diabético, se já é diabético, para que você inicie o tratamento ou com remédio ou sem remédio. Na maioria das vezes, quem vai para o remédio também precisa fazer o tratamento não mesmo farmacológico, né, sem remédio, para que ela possa, quanto mais cedo faz o diagnóstico, quanto menos tempo ela fica sem saber que é diabética, menor o risco dela desenvolver algumas doenças, inclusive a associação que a gente sabe de diabético e hipertensão. Né? Tanto o diabético pode levar à hipertensão, como o paciente hipertenso não tratado pode facilitar o diabetes tipo 2. Perfeito. Nós vamos agora para as perguntas na rua. Vamos lá, pode rodar. Fazem 3 anos que eu sou diabética, mas eu, graças a Deus, eu consigo levar a minha vida normal fazendo tudo aquilo que o médico recomenda. Se eu continuar fazendo isso, eu posso ter uma vida normal até os 500 anos? Muito bem, dona Vera Lúcia. Olha que disposição, ela quer viver até os 500 anos. Eu também gostaria, né? Mas assim, a gente entende a pergunta dela, né? Se ela, com diabetes bem tratado,
fazendo as recomendações, orientações médicas, dietéticas, de atividade física, se ela vai ter uma vida normal? Sim. Né? O paciente diabético, que ele é bem tratado, que ele mantém os níveis glicêmicos a níveis satisfatórios, que ele consiga manter uma pressão bem controlada, que ele consiga fazer atividade física, uma boa dieta, né? Ele vai ter uma vida normal e vai ter a sua perspectiva de vida sem alguma alteração, né? Ou seja, ela vai viver aquilo que ela teria que viver sem interferência da doença, porque o diabético, quando ele não é tratado, quando ele evolui, ele vai evoluir com maiores complicações. Então, há um risco da pessoa ter uma expectativa de vida menor e bem menor. A gente sabe que paciente diabético não tratado pode viver 15 anos a menos do que um paciente diabético bem tratado. E a diabetes é uma doença que a pessoa vai conviver com ela para sempre. O diabetes, ele tem os tipos de diabetes, né? O paciente diabético tipo 1, o tipo 2, existem outros tipos que são os monogenéticos que a gente não vai comentar, mas o tipo 1 ele precisa ter um tratamento já bem individualizado desde o início, porque ele vai ser exposto a muito mais tempo da doença. Uma vez diagnosticado o tipo de tratamento do tipo 1, ele é irreversível. O diabético tipo 2, ele pode ter uma melhora significativa cuidando dos fatores de riscos, da obesidade, do sedentarismo, né? Ele pode, porque o diabetes tipo 2, ele tem a insulina, mas ela tem dificuldade em agir. Sim. Mas, por exemplo, se essa pessoa tem um grau de obesidade e ela diminui a obesidade, esse paciente, com certeza, mesmo tendo uma quantidade, a insulina menor, ela consegue fazer o efeito. Você tem que entender que a insulina ela tem que ir no receptor dela, ela tem que fazer a ação dela. E algumas coisas dificultam isso. Então, a pessoa que é muito obesa e tem um diabetes tipo 2, né, e que ela emagrece, ela pode deixar de usar medicações e manter-se com o tratamento não farmacológico. Ah, muito bem. Interessante. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos já. Saúde e Educação está de volta e hoje nós estamos falando sobre o diabetes. E o Dr. Marco Aurélio está aqui para tirar todas as dúvidas. Doutor, quando a gente pensa em diabetes, a gente já pensa naqueles quadros um pouco mais tensos, né? Que é de amputação, de impossibilidade de uma vida funcional. Qual que é a realidade desse quadro? Na verdade, assim, esses quadros existem, né? O diabetes, ele pode evoluir para um quadro renal, precisando de diálise, ele pode evoluir para um quadro de vascular, né? Um quadro periférico, onde ele pode até ter amputação das pernas, porque as artérias vão deixando de oferecer oxigênio suficiente por entupimento das artérias, por doença aterosclerótica, né? Ela pode evoluir, por exemplo, por problemas cardíacos, com insuficiência cardíaca, com infarto, com derrame cerebral, né? Isso é uma realidade. Mas essa realidade, hoje, ela pode ser mudada. Com os tratamentos que hoje nós temos, você consegue, com o controle adequado do açúcar no sangue, quanto mais precoce isso acontece, quanto melhor isso se faz, e tratando também, não só diminuindo o nível de açúcar, mas tratando os fatores coadjuvantes, como obesidade, como hipertensão principalmente, né? A hipertensão junto com o diabetes aumenta muito esses riscos que nós estamos falando, né? E são duas doenças que hoje elas caminham muito juntas, né? Então a gente precisa ter um controle adequado. Se você conseguir manter um controle adequado do açúcar, manter um tratamento efetivo, esse risco diminui significativamente. E aí, no programa que o senhor esteve aqui falando sobre hipertensão e agora falando de diabetes, o senhor insiste bastante na questão da alimentação, né? A alimentação, ela tem um fator fundamental para a gente conseguir manter o equilíbrio do organismo. Por que o quadro alimentar é tão fundamental quando se fala de diabetes? Até porque, assim, o diabético tipo 2, né, ele acontece por algumas alterações, por hipertensão, por obesidade. Hoje nós temos uma síndrome que a gente chama de síndrome metabólica, onde entra também alteração nos lipídios, né, nas gorduras do sangue, né? E isso tudo ativa o organismo a alterar e fazer doença aterogênica. E isso leva às complicações. Quando você tem, e todas as fases do diabético, todas as fases da hipertensão, você tem que incluir a dieta. A dieta é fundamental. Primeiro que se você faz uma dieta saudável,
você muda, a gente tem estudos mostrando que só de você mudar a dieta, você já diminui o risco. Então, a dieta, ela é comprovadamente uma das alternativas que você tem que fazer em todos os estágios do tratamento do diabético. E falando em alimentação, o nosso quadro hoje, o Viva com Saúde, traz uma receita prática e saudável para você. Pode rodar! Viva com Saúde de hoje, eu estou recebendo a nutricionista Patrícia Neves. Oi, Pati. Oi, Má, tudo bem com Tudo você? jóia. A Pati já é de casa e hoje ela vai fazer um suco detox pra gente ficar fininho para esse verão, não é mesmo, Patrícia? É isso mesmo. Então, ó, já sabe, os ingredientes estão aparecendo aqui na tela para você e nós vamos começar. É rápido, simples e saudável. É isso mesmo, rico em fibras e antioxidantes. Excelente, então vamos lá, o que a gente precisa para fazer esse suco? Bom, nós vamos precisar de uma fatia de abacaxi, um pouquinho de Gengibre. gengibre, 1/3 de pepino japonês com casca, 2 folhas de couve, uma maçã sem semente com casca, gelo e água a gosto. Perfeito, então tudo isso vai para o liquidificador? É isso mesmo. Então vamos lá, a gente vai pegar aqui e vamos fazer essa mistura boa. Então vamos lá, Patrícia, começa, tem uma ordem certa dos ingredientes? Vamos colocar primeiro a couve. Perfeito. A couve, ela é rica em ferro, não é? A couve é rica em ferro, em fibras, ela tem bastante antioxidantes. Excelente. E esse suco, qual que é o melhor horário para a gente tomar um suco detox? Gente, como nesse suco vai gengibre, o gengibre é um termogênico, ele acelera o nosso metabolismo, o melhor horário para tomar é durante o dia, tá? A gente pode tomar no café da manhã, pode tomar no meio da manhã, entre as refeições, ou no meio da tarde, tá? Vamos colocar água. Então coloca água. Então a gente acrescentou a couve, agora vai o pepino. E vamos colocar o pepino. O pepino também é bastante água, né? Fibra para o nosso organismo. A casca do pepino tem bastante fibra, né? Agora vamos colocar um pouquinho de gengibre. Perfeito. O gengibre que ajuda a acelerar o metabolismo. O gengibre é um termogênico. O abacaxi tem uma enzima que chama bromelina, que ajuda na digestão dos alimentos. Então ele é bem legal. A maçã, aqui eu tô vendo que você está colocando a maçã verde, pode ser qualquer maçã? Pode ser qualquer maçã. Perfeito. E aí coloca tudo no liquidificador. Todos são ingredientes muito fáceis da gente encontrar, não é mesmo, Paty? Isso, e a gente vai colocar gelo a gosto, tá? Fica bem gostoso geladinho. Perfeito. Então é um suco que é rico em nutrientes, ajuda a fazer queima calórica e dá disposição? Isso mesmo. É rápido, prático e ainda super saudável. Super saudável. Para esse verão é uma pedida muito boa. E fica super refrescante, gente. E olha que bonito, né? Fica lindo. Até decora a mesa da gente. Então, agora vamos provar. Vamos provar, Má? Vamos lá. Você já tomou suco verde? Olha, eu já experimentei uma vez, mas com uma cara tão boa assim, nunca. O seu tá com uma cara muito boa. Então, vamos pro Tintim da Saúde, Paty. Obrigada. Uma receita prática, fácil e gostosa. Porque a alimentação saudável pode ser gostosa, não é mesmo, doutor? Na verdade, né, quando a gente fala em dieta para o paciente diabético, a gente acha que ele vai ser restrito. Pelo contrário, a dieta pro diabético ela é muito ampla. Né? É só saber se alimentar com diminuição dos carboidratos, das gorduras saturadas, né? Que você vai ter muita verdura, muito vegetal, muitas frutas, né? Muitos cereais, né? Carne, né? A gente pode comer a carne que seja indicada, né?
Carne vermelha, pode-se comer aquelas que são indicadas, os peixes, né? Então, a dieta do diabético ela é bastante variada, né? Ela não é uma dieta que restringe a uma dieta saborosa, uma dieta que a gente tenha prazer em comer. E hoje em dia também tem N produtos no mercado aí que são diet, light. Qual que é a diferença desses produtos para quem é diabético? Mesmo assim, o diet seria a dieta sem o açúcar, e o light seria com menos açúcar, né? Mas, na verdade, a gente chama atenção que mesmo os produtos diets, eles contêm uma certa quantidade de carboidrato, né? Em outras formas. Então, não se pode abusar também em alimentação diet, né? Se a gente tiver de orientar, a gente preferiria uma orientação nutricional com a alimentação natural. Né? Aqui é porque na alimentação natural você vai encontrar uma grande variedade de alimentos que você vai ter. A alimentação saudável tem que ter um prato colorido, né? Né? Quanto mais colorido tiver o prato, melhor é para você. Mas o diabético, ele não é, como a gente pensa, restrito. O problema do diabético são os carboidratos, né? Então, as pessoas mais de idade gostam muito de doce, né? O doce, ele tem substâncias que tiram a ansiedade, né? Então, as pessoas acabam gostando, né? Mas, na verdade, a dieta do diabético, ela é ampla e variada. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Saúde e Educação está de volta e o Dr. Marco Aurélio está conversando conosco sobre o diabetes. E nós fomos às ruas para saber o que as pessoas querem perguntar para o nosso especialista. Eu gostaria de saber o pré-diabético, porque alguns médicos falam que é 100, outros falam que é 105. Eu queria saber qual é o valor exato para o pré-diabético se tornar um diabético. Olha, muito boa a pergunta da dona Tânia. E aí, doutor, qual que é o valor? Então, na verdade, hoje isso já é bem estabelecido pela sociedade, né? Onde você tem o valor normal da glicemia, do açúcar no sangue, até 99, né? A pessoa que é considerada pré-diabética, a glicemia de jejum, ela teria que ser entre 100 e 125, né? Acima disso já é diabetes. Ou a hemoglobina glicosilada, que é um outro parâmetro que a gente usa, entre 5,7 a 6,5. Então, em valores numéricos, seria isso o conceito de pré-diabetes hoje. E aí o senhor falou no bloco anterior a respeito do doce, né? Que as pessoas gostam do doce. O doce é o grande vilão do diabetes? Na verdade, o carboidrato, né? E o doce está nisso, né? O doce, ele em todas as dietas que fazemos, né? Os nutricionistas, principalmente, que fazem para os pacientes diabéticos, você tem que restringir a alimentação, principalmente o doce que a gente tem como habitualmente se feito, né? É óbvio que tem doce que o diabético pode comer, né? O doce feito com baixa caloria, né? Mas assim, em termos gerais, o doce tem que ser evitado no paciente diabético e, na verdade, em paciente com sobrepeso, paciente com obesidade, né? Principalmente no diabético. A obesidade está muito associada também ao diabetes. É um quadro que acompanha a doença? Sim, muitas vezes? A obesidade, né? A cintura abdominal acima de 94 no homem, acima de 80 na mulher, né? Já se caracteriza aí que essa pessoa tem um nível de ácido graxo aumentado que faz parte da evolução para o pré-diabetes ou para o diabético, né? Então, hoje, tanto que nas crianças tem aumentado muito, porque a criança tem uma prevalência do diabetes tipo 1, que é aquele que é causado por uma doença imunológica do pâncreas, onde você não tem produção de insulina. E o tipo 2, você tem a produção de insulina, mas ela ela tem uma resistência à insulina, né? Ela tem uma resistência de ter o seu efeito adequado. E isso é por conta do quê? Por conta da obesidade, por conta do sobrepeso, né? Que as crianças hoje têm uma incidência muito alta de obesidade infantil. Então, com isso, tem aumentado bastante os casos nas crianças, também no diabetes tipo 2. Né? Então, é fundamental o cuidado com as medidas, o cuidado com o peso, né? E daí tem uma dieta saudável, né? Porque quanto mais calórica for a alimentação, maior a chance de você se tornar
obeso ou com sobrepeso, né? Com certeza. E doutor, a pessoa que é diabética, que faz o tratamento, em que em algum momento ela tem um quadro, ela está em casa, ela começa a passar mal, sentir sintomas que não são comuns, ela deve imediatamente procurar uma ajuda médica? Então, o diabetes ele pode descompensar para menos, em algumas situações, né, que a gente chama de hipoglicemia, ou para mais. Quando ele descompensa para mais, os sintomas, a não ser que seja em níveis muito altos, onde você tenha um quadro que a gente chama de cetoacidose diabética, ou um coma hiperosmolar, né, que já são situações mais de emergência, uma situação. Na maioria das vezes, o paciente diabético em casa, ele vai descompensar para menos. Ele vai ter uma hipoglicemia, que ele vai ter aquele quadro com sudorese, fria, mal-estar, tontura, sensação de sonolência, né? Então, ele deve sim procurar um atendimento. Mas o que a gente costuma orientar os nossos pacientes é assim, se ele passou mal, aí ele deve se alimentar com alguma alimentação com carboidrato. Né, comer alguma coisa, um suco de laranja rápido, alguma coisa com açúcar, por quê? Se for para mais, essa quantidade não vai ser suficiente para piorar tanto assim o quadro. Sim. E se for para menos, pode ajudar e ajudar muito, até que a pessoa ficar bem melhor e ter condições de ir para o hospital. Né? Evita até talvez um coma hipoglicêmico, né? Um coma por falta de açúcar no sangue. Então passou mal, é diabético, passou mal, coma alguma coisa com açúcar, né, e vê o resultado e procure a situação ser resolvida no pronto-socorro. Porque ele pode chegar a desenvolver um quadro até mesmo de coma? Tem o coma hipoglicêmico, né, você tem um nível de açúcar no sangue que mínimo para você poder se manter as atividades cerebrais suficientes para você estar fazendo suas atividades. Esse, quando ele atinge um nível mínimo, tem uns que têm uma sensibilidade maior ou menor, você pode, quando você começa a suar, quando você começa a ficar com sensação, dor de cabeça, náusea, vômito, sudorese, mal-estar, pode dar sensação de desmaio, né? Então a gente orienta. O paciente que está nessa situação, ingira naquele momento alguma alimentação com açúcar. Perfeito. Isso pode ajudar bastante naquele momento. E aquela receitinha básica, fazer o acompanhamento médico, não é mesmo, doutor? Todo paciente diabético, ele deve ter o seu médico, ou na unidade de saúde da família, com o programa da saúde da família, ou com seu médico clínico, ou com seu endocrinologista, e acompanhar rigorosamente o tratamento, sem remédio e com remédio. Quando necessário, vai ter os remédios, e hoje tem uma gama delas, né? Mas o tratamento não farmacológico, com dieta e atividade física, é muito importante. Porque essa doença tratada, medicada ou não, mas controlada, a pessoa segue uma vida normal. Sem dúvida nenhuma. A pessoa que tem diabetes, mas que ela controla o seu diabetes, não só no nível de açúcar do sangue, mas também com as orientações da atividade física, da perda de peso, com alimentação saudável, ela diminui bastante o risco de ter complicações do diabetes. As pessoas que não têm o diabetes controlado, que não seguem, vai ter um risco muito maior de desenvolver algumas complicações, e dentre elas complicações bastante sérias. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, o Saúde e Educação fica por aqui e eu espero você na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite. Obrigada.